Fala, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, contentes por ter vocês aqui comigo. E hoje vamos tratar do UFC 316, que é a luta do Merab contra o Sean O'Malley. Vale lembrar que os dois já se enfrentaram e o Sean O'Malley foi derrotado. São dois lutadores totalmente diferentes. O Merab é um lutador mais de luta de solo, luta de grappling, e o Sean O'Malley é mais um striker, um lutador mais de trocar porrada, enfim, chute. E fiz uma análise bem completa, inclusive com alguns cálculos que eu fiz e análise usando a inteligência artificial. Espero que vocês gostem, espero que vocês se inscrevam no canal, dê o like, envie o comentário e vamos lá. Bom, pessoal, aqui estão as análises. Vai levar um pouquinho de tempo, espero que vocês não durmam e se dormir. Já me falei com você. Acabou dormindo em pé. Pra mim ele tem sangue de galinha. Dormirem, depois vocês continuem assistindo aí a apresentação. Vamos aqui para análise básica, né? Os dados em vermelho, eles correspondem aos dados do Merab e os dados em azul ao Sean O'Malley. Então, temos aqui, primeiro no cartel, são lutadores bem próximos, né? O Merab tem 19 vitórias e 4 derrotas. E o Sean O'Malley 18 vitórias e 2 derrotas. Então eles têm um cartel bem parecido. Inclusive, dados como esse são utilizados tanto na análise através de inteligência artificial quanto nos meus cálculos que eu tenho aqui nas planilhas. O Merab é da Geórgia, o Sean O'Malley é dos Estados Unidos. Vale lembrar que o Sean O'Malley, como já perdeu pro Merab, ele é um lutador que o UFC aposta muitas fichas nele, né? Então ele tá tendo essa segunda oportunidade e, enfim, eu não sei se terá a terceira, né, tão cedo, né, se ele perder. Mas vamos ver aí como que desenrola as coisas, né? A altura, o Sean O'Malley, ele é bem mais alto, né? Tem 1,80. O Merab tem 1,67, né? O peso é igual aqui, né? Mas lógico que na hora da luta cada lutador é mais pesado, né? Tem mais peso, esse aqui é o peso da balança oficial. Mas aqui eu creio que o Sean O'Malley vem mais pesado que o Merab. Não sei. Não tenho esses dados. A envergadura do Sean O'Malley também é 10 centímetros maior, né? 1,82 contra 1,72 do Merab. E o alcance das pernas 96 a 101. Aqui tá empatado, né? 4 centímetros de diferença. Aqui, vitórias. Vitórias por nocaute ou nocaute técnico. Merab tem bem menos, 16%, e o Sean O'Malley ele tem bem mais por nocaute. Ou seja, aqui mostra o quê? Que o Sean O'Malley é um lutador de strike, um lutador que troca porrada, gosta de dar chutes. A luta dele é em pé. E aqui mostra claramente que o Merab ele vai levar a luta pro chão, né? Invariavelmente. Só que em finalizações ambos estão praticamente empatados. O Sean O'Malley tem 6% de finalizações e o Merab 5%. Ou seja, o Merab é aquele lutador pragmático, né? Ele leva pro chão, ele mantém o lutador ali no chão, vai ganhando
pontos, né, mantendo o controle de solo e eventualmente desferindo golpes, né? Tanto que ele não finaliza e não nocauteia, né? Porque se você vai para a parte das decisões, 79% das lutas do Merab foram decididas por decisão dos juízes e 28% no caso do Sean O'Malley das lutas foram decididas pela decisão dos juízes. Ou seja, o Merab é aquele lutador, é uma luta mais chata, cara. É uma luta que você não vai ter aquela trocação de porrada, como já foi o Charles Oliveira contra o Justin Poirier, o Justin Gaethje, esse estilo de luta, né? Mais emocionante, assim, né? O próprio William Topuria contra o Max Holloway. Então vai ser uma luta mais pragmática aqui, com o Sean O'Malley tentando nocautear, evitando as quedas, e o Merab tentando levar a luta pro solo a todo custo. O tempo médio de luta de cada lutador. O tempo médio pro Merab é 16 minutos e 45, pro Sean O'Malley 11 minutos. E a média de knockdowns, que é um golpe que o lutador acaba caindo, né? 0,06, praticamente nenhuma pro Merab e 0,77 pro Sean O'Malley. E tá aí mais ou menos dentro da média aí dos strikers. Bora pro outro slide. Vale lembrar que todos esses dados eu uso nos cálculos, tá? Depois eu vou explicar rapidinho. Golpes significativos. Vamos lá. O Merab, ele tem 4,36 golpes conectados por minuto. Já o Sean O'Malley tem 6,7, um valor bem maior, bem mais considerável. Golpes significativos: 42% pro Merab, 61% pro Sean O'Malley, também bem maior. Golpes absorvidos por minuto: o Merab absorve 2,51 golpes por minuto e o Sean O'Malley absorve 3,48, que é uma característica até do lutador que busca luta em pé, né? Ele acaba tomando mais golpes e o Merab toma bem menos golpes, né? Defesa 56%, 60%, que tá empatado. Média de quedas, né? No caso do grappling. O Merab aplica 5,9 quedas. Já o Sean O'Malley, então aqui você vê que o cara é um striker mesmo, né? 0,29, ou seja, ele não luta no chão, ele não busca luta no chão. A precisão das quedas: 35% pro Merab e 42% pro Sean O'Malley. Aqui eu diria que é empatado, não tem uma diferença tão grande. Nos cálculos ele pesa, mas pesa pouco. Defesa de quedas: o Merab tem 82% de defesa de quedas e o Sean O'Malley 61%. Então aqui também é outra característica do lutador de chão, né? O grappler, o wrestler, enfim. Eles têm uma defesa de queda mais apurada. Finalizações aqui, ninguém tem finalizações aqui, é bem baixo esse valor aqui. Bora pro outro. Agora as análises em termos de golpes absolutos e a porcentagem de golpes. O Merab tem 19 vitórias, 4 derrotas e nenhum empate, tá? Ele tem uma sequência aí de 12 vitórias já.
e 3 vitórias por nocaute, sendo uma por finalização. Já o Sean O'Malley, ele tem 12 vitórias por nocaute e sendo 9 vitórias no primeiro round. Ou seja, ele normalmente quando ganha já é no primeiro round. Ele não tem nenhum empate. Golpes, vou começar aqui pela porcentagem, tá? A gente vê que golpes na cabeça, 64% dos golpes do Merab são na cabeça, 69% são do Sean O'Malley, ou seja, são bem próximos, né? Claro, todo lutador vai procurar golpear a cabeça, né? A cabeça é o alvo principal de qualquer lutador. No corpo, o Merab tem 18% e o Sean O'Malley 23%, um pouquinho mais. Nas pernas, aqui a gente vê que o Merab se destaca, né? Ele tem 18% de golpes, dos golpes nas pernas e 9% o Sean O'Malley. Ou seja, aqui é o dobro, né? O dobro pro Merab. Então aqui a gente vê as características deles. Não são destoantes, né? Muito acima, muito abaixo. E aqui são os golpes em números absolutos, né? Levando em consideração as lutas já realizadas por ambos os lutadores. Ou seja, o Merab tem 656 golpes na cabeça, o Sean tem 713, no corpo 181 pro Merab, pro Sean tem 235, nas pernas 185 pro Merab e nas pernas pro Sean tem 90. Beleza? Então aqui a gente vê que eles buscam aí mais ou menos a cabeça, corpo e perna de uma forma mais ou menos equivalente. Claro que o Merab aplica esses golpes no chão e o Sean O'Malley aplica na luta em pé. Maravilha? Então vamos lá. Aqui análise. Algumas coisas, várias variáveis que eu já comentei entram nos cálculos. Por exemplo, eu tenho que definir qual que é a força de cada lutador quando eu vou para os cálculos que eu realizo, tá? Não a inteligência artificial. Então, isso daqui é muito importante para mim, precisão de striking. Então você vê que o Merab tem 42% de precisão de striking. Já o Sean O'Malley tem 61% de precisão de striking. Ou seja, mostra que ele é um lutador que leva a luta em pé. E aqui já mostra que ele é um lutador mais de grappling. Precisão de quedas 35% para o Merab e precisão de quedas 43%. Porque a porcentagem aqui é um pouquinho maior, porque olha o número de quedas que o Merab aplica, 260, né? Aqui o Sean O'Malley 7. Então às vezes esses números parecem próximos, mas o Merab tem muito mais entradas em queda, tá? Golpes significativos conectados por minuto, isso também conta bastante, 4.36. Aqui do Sean, golpes significativos conectados por minuto, 6.7, uma diferença bem grande. Então você vê que é um lutador de pé. O Sean, a gente vai esperar uma luta dele de pé. O Merab, a gente vai esperar uma luta dele, uma luta no chão, uma luta mais agarrada, tá? Lógico que eu não sei se durante os treinamentos o Sean O'Malley vai mudar a estratégia dele, mas é isso que a gente tem aí de previsão. Um buscando luta no solo, que é no caso do Merab, e no caso do Sean O'Malley buscando a luta em pé. Golpes significativos absorvidos. O Merab absorve 2.51, golpes significativos absorvidos pelo Sean 3.48.
Então o Chan absorve mais golpes, o que pode inclusive levar a um nocaute, enfim. Mas não é o caso dele, né? É característica de quem luta em pé. Defesa de golpe significativo, 61% para o Chan, tá? Defesa de golpes significativos para o Merab, 57%, tá bem parecido também. Defesa de quedas, 83% para o Merab, aqui sim, ó, bem maior do que o do Chan. Defesa de quedas, 62%. Como a gente já tinha falado lá, o Merab ele busca bastante golpes na cabeça e tanto no tronco quanto nas pernas está em 18%. Já o Sean O'Malley, como ele é um lutador que busca luta em pé, ele busca bastante golpes no tronco, são 23% dos golpes, e 69% dos golpes são na cabeça e 9% nas pernas. Então aqui já diz muito bem que tipo de lutador cada um deles, em qual área cada um deles atua, né? Então o Merab mais no chão e o Sean O'Malley busca a luta mais em pé. O que vai prevalecer? Na primeira luta o Merab ganhou. Foi uma luta por decisão, se eu não me engano. Ele carregou o Sean O'Malley. O Merab, cara, ele é engraçado, cara. Ele. Depois eu vou mostrar um vídeo engraçado dele, mas enfim. Ele é um lutador que carrega, ele gosta de dar aquele show, de pegar o cara e carregar através do octógono, né? Ele vai de um lado ao outro carregando o cara. O cara é engraçado demais, cara. Rob is unstoppable. Arian Henry Cejudo, like a savage moment. Vamos lá para análise. As minhas análises, eu uso esse modelo aqui, o Bradley Terry Model, tá? O que consiste basicamente a minha análise? Eu tenho que calcular a força de cada lutador, tá? Então, esse PDE é a força, no caso, do Merab, e o PDJ é a força do Sean O'Malley, tá? Depois de diversos cálculos, esses cálculos aqui entram precisão de golpe, de striking, precisão de quedas, defesa de quedas, ataque com quedas, número de derrotas, número de vitórias, empates. Nossa, é uma planilha bastante extensa. E depois de eu calcular esse número pi, que é a força de cada lutador, eu estimo aqui a probabilidade de cada lutador aqui sair vitorioso. Então, após calcular esse valor de pi para cada lutador, eu tenho um resultado aqui de Merab tem 49,2% de chance de vitória e o Sean O'Malley tem 50,7% de chance de vitória. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que as casas de apostas, esses valores estão bem diferentes. Talvez ela seja uma estratégia, porque a casa de aposta ela tem vários analistas de dados, aqui sou eu fazendo a análise sozinho, que leva bastante tempo, mas lá eles têm uma equipe. Só que eu creio que tem uma estratégia por trás aí, porque o Sean O'Malley ele está saindo com um favoritismo bem alto, mas que não se justifica na minha opinião. Então eu vou estudar isso um dia e eu faço um vídeo, na hora que eu entender o que eles estão fazendo.
Mas por hora, nos meus cálculos, deu Merab 49,2% de chance de vitória e o Sean O'Malley 50,7% de chance de vitória. Já na análise por inteligência artificial, eu também entro vários dados no prompt de comando e o resultado aqui deu 50-50. Primeira vez que acontece isso. Deu 50-50, que é bem próximo do que eu calculei. Tá vendo? 49,2 e 57. E aqui deu 50-50. Né? Então, assim, são dados que é uma luta que é esperar para ver. Né? Obviamente que eu faço essas análises mais por informação, para trazer informações para vocês, não apenas informações baseadas em opinião, mas algo mais concreto, que envolve análise de dados. Mas eu não estou falando para ninguém apostar, tá, gente? Isso daí é por conta e risco de cada um, mas essas são minhas análises. O que tem aqui de diferente, né, entre cada lutador? O Merab, ele tem uma excelente condição física, tá? Ele tem manter o ritmo de luta do começo ao fim é o mesmo. O bicho parece uma bateria do Duracell, cara. O cara não para. Parece que come carne de esquilo. O bicho vai no 220 do começo ao fim. Tá? A preparação física é projetada para sustentar um volume de trabalho intenso, crucial para o seu estilo de luta. Exatamente. Isso é o que a IA me falou, tá? Sean O'Malley demonstrou melhorias significativas em todos os aspectos do seu jogo, incluindo sua defesa de quedas e capacidade de lidar com a pressão. Ele está em excelente forma física, focando em sua preparação para enfrentar diferentes estilos e manter sua explosão e agilidade durante toda a luta. Sua evolução como atleta e sua dedicação ao treinamento o tornam um adversário cada vez mais completo e perigoso. Eu não acho ele o mais completo da divisão, tá? E ainda mais agora que vai tem outros lutadores, né, promissores na categoria. Eu não vejo ele como melhor ali, não. Eu precisaria pegar o ranking para ver. As condições de evento do evento. Essas condições aqui, 50-50, elas dependem de vários condicionantes. Por exemplo, às vezes o Merab não tem uma noite de sono boa ou não fez um corte de peso bom. Então a probabilidade dele sair com a derrota é maior. Ou mesmo acontece com o Sean O'Malley, às vezes tem um problema, às vezes tem problema psicológico. São coisas aí que a matemática não consegue abordar, né? Fatores psicológicos, até porque a equipe deles não vai falar, meu lutador está com um problema psicológico, ou está com um problema no ombro, ou ele não dormiu bem. Não, a gente não tem essas informações, né? Então, assim, condições do evento, o impacto no desempenho, fatores como o local da luta, o tamanho do octógono, porque muda, tá? Quando é numerado, o octógono é maior do que o Fight Night. Fatores como o local da luta, o tamanho do octógono e a pressão de um evento de grande porte são cruciais. Ambos os lutadores estão acostumados com grandes palcos e a expectativa de luta de alto nível. A aclimatização e o corte de peso podem ter impacto, mas espera-se que ambos os atletas cheguem em condições ótimas. A torcida e o ambiente podem influenciar o momento, mas a experiência de ambos os lutadores em eventos principais minimiza as surpresas nesses aspectos. Claro. Com base nesses fatores, que delineia um clássico confronto entre um grappler, como eu falei, Merab é um grappler dominante, e um striker de elite, que no caso o Sean O'Malley. Podemos criar uma estimativa teórica, e aí deu 50-50 aqui. Tá?
Dado o estilo contrastante de ambos os lutadores, ou seja, um é lutador de chão, o outro é lutador de pé, e suas capacidades de adaptação e finalização, essa análise sugere um confronto extremamente equilibrado. A luta provavelmente será decidida pela capacidade de um lutador impor seu plano de jogo e neutralizar as maiores armas do adversário. Valeu, cachorro. Tá ajudando aqui a colocar aqui mais conteúdo. É importante lembrar que as circunstâncias no dia da luta, como um erro tático, mesmo um momento de genialidade, pode influenciar significativamente o resultado. Então é isso aí, pessoal. Essa é a análise, essa que é a minha análise que eu faço com meus próprios cálculos. Eu tenho uma planilha de Excel aqui, que eu tenho tudo mapeado, tenho outros lutadores já mapeados para lutas futuras. E está condizente com o que a inteligência artificial está falando. Agora é esperar sábado e ver o que acontece. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse estudo. Peço para vocês que me ajudem a continuar trabalhando e fazendo esse tipo de análise. Deem um like, se inscrevam no canal e muito obrigado. Valeu, galera. Fui.